bem-vindos ao podcast do Instituto Ludwig Fomes Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen. Hoje eu converso com Guilherme Benesra e Roberto Rachevski do Instituto Atlantos. Sejam muito bem-vindos, Roberto e Guilherme. Muito obrigado pelo convite, Bruno. É um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado, Bruno. É um prazer também estar aqui novamente. Bom, senhores, o tema do podcast de hoje é o Instituto Atlantos, né, que foi fundado em 2015, e eu queria saber os detalhes do Instituto, dos trabalhos, etc. Então eu queria começar com você, Roberto, que é cofundador e conselheiro administrativo. Queria que você explicasse o que é o Instituto Atlantos e qual é a ideia que move esse instituto. O Instituto Atlantos é uma instituição estabelecida a partir de uma iniciativa formada e desenvolvida por uma série de jovens aqui de Porto Alegre, alguns talvez até de fora de Porto Alegre, que começou um trabalho informal de desenvolver e distribuir as ideias liberais através das redes sociais. O grupo que antecedeu o Instituto Atlantos, agora formalizado, se chama ainda, Clube Miss Rand, que teve uma repercussão muito grande. Você mesmo, no seu podcast, entrevistou as fundadoras do Clube Miss Rand. Exato. E o trabalho que vinha sendo desenvolvido de forma informal acabou gerando frutos e se transformou no que hoje é o Instituto Atlantos. O Guilherme Benesra, que na realidade lidera o Instituto Atlantos com os demais jovens que participam da diretoria agora do Instituto Atlantos, pode te dizer bem melhor do que eu a trajetória que o Instituto Atlantos tem tomado e quais os objetivos que o Instituto Atlantos tem pela frente e o trabalho que ele pretende desenvolver para chegar lá. Perfeito. Guilherme, então fala um pouco sobre o Instituto Atlantos, que tipo de ideias vocês têm, né? Ou qual é a grande ideia que move o Instituto, quando é que foi fundado? Eu vou voltar um pouco no tempo, então vou ser breve, não vou voltar desde o meu nascimento, mas o que eu pretendo entrar é assim, ó, o Instituto Atlantos, tá? Ele surgiu de uma iniciativa mais antiga, que é o Clube Miss Rand, tá? Tu acho que chegou a entrevistar a presidente do Clube Miss Rand há mais ou menos um ano, que foi a Carla Pereira. Exato. E na época que a gente fundou esse clube, há mais ou menos um ano, acho que faz quase exatos um ano, tá? Era eu, a Carla, a Gabriela, a Natália Mariani, enfim, um monte de gente que participou dessa fundação. E por um ano a gente começou a tocar os eventos com esse clube, que era uma organização informal de pessoas que acreditavam nos valores da liberdade e queriam difundir essas ideias para Porto Alegre, né? E o que acabou acontecendo foi, há pouco tempo, eu diria metade desse ano, eu acho que essa indagação começou com o nosso, na época, diretor acadêmico, o Dr. Lucas Azambuja, que eu acho que tu deve ter conhecimento, que o nome Clube Miss Rand tinha uma coisa muito boa. Um dos grandes insights que as gurias tiveram quando a gente fundou o clube era que Clube Miss Rand poderia ajudar a trazer mais mulheres, porque era o nome de uma autora mulher, né? E realmente funcionou muito bem no início. Só que o que a gente acabou discutindo era o seguinte, eram dois aspectos principais. Muitas pessoas estavam achando que a gente era um grupo de objetivismo, quando na verdade a gente não era, que por ser clube era algo fechado, ou também a terceira e última alternativa, que era um grupo só de mulheres. Então a gente pensou assim, bom, daqui a pouco, no futuro, as pessoas vão mudar e tudo, a gente quer manter essa organização viva para daqui a 30 anos a gente poder se lembrar dela e saber que ainda está continuando a difundir essas ideias, que a gente definiu como sendo liberais clássicas. Então a gente pega, inclusive até anarcocapitalista, a gente pega Roupa, Mises, Hayek, as diferentes escolas liberais, tal como a austríaca, objetivista, institucionalista, essas várias escolas, e tenta difundir elas, bem que cada um dos diretores tem posicionamentos diferentes. E o que a gente fez? Se a gente vai fazer um negócio para daqui a 30 anos a gente saber que a gente fez parte disso, eu acho que rever o nome é algo válido. E o que a gente pensou no nome Atlantos deriva do grego Atlas. E a gente queria manter a figura do Atlas, que a gente achava muito legal no nosso logo, então a gente refez todo o logo, refez toda a letra e botou Atlantos. A gente não botou Atlas porque ia lembrar, tipo, Atlas Network, outros nomes eram muito parecidos com o que seria a imagem da própria Ayn Rand, então a gente conseguiu manter nesse ponto, né? E
basicamente, hoje o Instituto Atlantos, ele foi uma reformulação do Clube Miss Rand. Eu diria que continuou com muitos aspectos do Clube Miss Rand e outros aspectos foram diferentes. O Clube Miss Rand provavelmente vai seguir com um outro projeto, e o Atlantos vai ser um segmento do que era o projeto Clube Miss Rand. E o que a gente faz no Atlantos são... Bom, a gente atua em várias frentes, mas eu diria as principais: palestras abertas, principalmente em Porto Alegre, na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na Escola Superior de Propaganda e Marketing e na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tá? Nessas 3 universidades hoje. A gente faz semestralmente um curso de formação, e isso veio da necessidade que a gente percebeu que as palestras não formavam as pessoas, muito mais informavam sobre algum ponto específico. Então a gente está contratando professores para dar cursos semestralmente, que valem horas complementares e titulação. E além disso, a gente está fazendo por hora, uma vez ao ano, um final de semana de imersão, que a gente paga para todos os participantes. Nesse ano foi na Serra, ficarem o final de semana todo debatendo sobre como aprimorar o Instituto, o que a gente está fazendo, o que pode ser feito de melhor. Também a gente tem uma atuação muito forte na publicação de artigos, pelo menos 2 por semana, de autoria própria ou de tradução. E agora a gente também tem uma atuação muito forte em mídia, redes sociais. Esse projeto tem cerca de 2 meses e já chegou a 14 mil curtidas no Facebook. Só para tu saber, as pessoas que integram a diretoria hoje, eu diria que cada um é bom o melhor na área que faz. Então, por exemplo, tem... Deixa eu te interromper um minuto, só para lembrar também que nós temos a conferência anual que se realiza em abril, não é? Sim, estava quase esquecendo. Quer que eu comente dela, Roberto, ou tu prefere falar? Acho que seria interessante comentar também. Sim. Essa conferência a gente organizou uma vez esse ano, vai repetir de novo ano que vem, nos dias 9 e 10 de abril, antecedendo o Fórum da Liberdade. Então a ideia é que o pessoal venha para o fórum e chegue um pouco antes para essa nossa conferência no sábado e domingo de tarde. Então a gente vai ser para 300 pessoas no auditório da PUC, a Universidade Católica aqui do Rio Grande do Sul, e a gente vai ter palestrantes de altíssimo renome, tal como o próprio Eli Beltrão, presidente do Instituto Mises, o Stefan Hicks, o Yaron Brook, o Jorge Dib como empresário e, enfim, muitas outras pessoas de altíssima qualidade como palestrantes, né, que a gente vai trazer para essa conferência em especial, né. Só, desculpa, Guilherme, a conferência é realizada em Porto Alegre, não é isso? Que é a Porto sede Alegre. do Instituto Atlantos. Isso, é onde é a nossa sede. Perfeito. A gente vai trazer também, enfim, tem outras pessoas, mas aí depois quando a gente abrir a programação a gente revela tudo. E vale muito a pena para quem quiser participar desse evento, né? As outras pessoas que integram a diretoria comigo, hoje eu sou o presidente dessa organização, a Victoria Jardim é responsável pelas relações institucionais, então ela faz muito do fundraising. O Matheus Galha é o diretor administrativo, então cuida de toda a parte administrativa. O que eu diria que foi um grande achado, alguém da área de comunicação claramente liberal, que é um fã do Thomas Sowell, que pegou o nosso grupo e transformou completamente a nossa imagem, transformou uma página que tinha quase nenhuma curtida em 14 mil curtidas em pouquíssimos meses, fez todo o nosso material gráfico, que é o Lucas Correia. O Gabriel Dib, que é o presidente do Clube Empreendedorismo e Liberdade, organização que hoje faz parte do Instituto Atlantos e que faz todos os eventos na URGS. E, por fim, o Lucas Scalzilli, que é quem realiza todos os eventos sociais e os eventos na PUC. Então, hoje, essas são nossas principais frentes de atuação e a gente continua crescendo e com planos de expansão para 2016 também. A respeito dos artigos que você citou, que são produzidos, esses artigos são publicados onde? A gente tem um site, que é www.atlantos.com.br, e tem os nossos colunistas, as pessoas que hoje estão escrevendo com mais frequência, que eu tenho lembrança, quem cuida da publicação é o próprio Lucas Correia, mas eu sei que nós temos 2 colunistas muito bons, um dele é o nosso colega, o Júlio dos Santos, que está lá nos Estados Unidos agora, mas que sempre escreve para nós, agora recentemente o Rodrigo Constantino republicou um post dele, e o Giancarlo, que também está escrevendo com alguma frequência, tá? E aí tem colaborações esporádicas de pessoas que querem escrever sobre um tema, tipo Uber, vai lá, escreve e pede para publicar no site, né? É basicamente isso. Certo. Bom, o Instituto Atlantos é um instituto randiano, objetivista ou não? O que a gente definiu no estatuto é assim, a gente quer englobar diferentes correntes de pensamento liberais. Então, por exemplo, eu sou claramente austríaco, tu sabe que eu sou ANCAP fissurado em Hans Hermann Hoppe e amo, acima de tudo, o Mises, né? Mas, por exemplo, o instituto ele não é um instituto austríaco. Tem gente no instituto que é objetivista, como é o caso do Roberto, mas todos nós entendemos que
o nosso instituto ele serve para difundir as ideias liberais como um todo. Então vai ter monetarista, vai ter austríaco, vai ter objetivista, vai ter uma pessoa que seja mais public choice, vai ter um institucionalista, enfim, de diferentes escolas, inclusive pessoas que sejam mais de carreira da área empresarial, que simpatizam com essas ideias como um todo. Então a gente difunde essas ideias como um todo e a gente quer ser tipo um guarda-chuva para essas diferentes ideologias. Até porque a gente entende que existe um trabalho muito bom sendo desenvolvido, por exemplo, em escola austríaca pelo próprio Instituto Mises. Então não teria por que a gente se especializar num desses nichos, sendo que já tem organizações neles. Então o nosso foco é ser muito mais um negócio global e receber pessoas dessas várias correntes de pensamento. Obviamente liberais, no caso, né? Certo. E no caso do Clube Miss Rand, o clube ele passa a ser uma instituição dentro do Atlantis. Como é que vai ser essa relação? Eu gostaria de falar um pouco sobre o Clube Miss Rand, Bruno, e antes disso gostaria de dizer o seguinte, que o trabalho que o Instituto Atlantis está se propondo é um trabalho eclético. Ele busca desenvolver e distribuir material intelectual ligado às diversas escolas do pensamento, baseado em estudos científicos. Quer dizer, não se quer adotar nenhuma prática dogmática fundamentada em qualquer coisa do tipo religiosa ou do tipo não científica, tá? Então, as diversas linhas de pensamento filosóficas, econômicas, políticas, éticas, enfim, que tratam dos temas que envolvem a liberdade, os direitos individuais, encontrarão sempre no Instituto Atlantis uma possibilidade, uma oportunidade de serem ecoadas e de serem levadas à sociedade de um modo geral. O Clube Miss Rand, ele, que foi sucedido pelo Instituto Atlantis, está reestruturado a partir de uma iniciativa que eu tive de convidar novamente a Carla, a Gabriela e a Natália, que estavam afastadas da atividade do Clube Miss Rand, para que possamos redesenhar, talvez até retornando um pouco às suas origens, a atividade daquela instituição, né? Que é uma instituição que vai provavelmente seguir informal, tendo em vista o nome, Clube Miss Rand, tudo aquilo que o Guilherme falou que não se queria, né, que parecesse que fosse, talvez exatamente seja isso que venha a ser, né? Um clube para divulgar mais as ideias da Ayn Rand, um clube para divulgar mais as ideias do objetivismo, tentar estimular mais a participação feminina na atividade intelectual que divulga essas ideias e, com a sua informalidade, procurar agregar de forma melhor as diversas pessoas interessadas que hoje não estão atuando em produzir e divulgar essas mesmas ideias. Eu acredito que até o final do ano a gente deva desenvolver um projeto, um plano de atuação. A página do Clube Miss Rand no Facebook vai ser mantida com um outro formato, né? Nós temos mais de 12 mil seguidores ainda, se eu não me engano, isso que nós estamos produzindo praticamente nada desde que o Instituto Atlantis foi estabelecido, e certamente é mais uma iniciativa que parte aqui de Porto Alegre para continuarmos na luta por uma sociedade mais livre do que essa que a gente tem e na qual a gente está vivendo, né? Eu queria aproveitar e perguntar, o Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, já era conhecido por duas instituições, o Instituto de Estudos Empresariais, que tem um foco e um trabalho muito específico de formação, né, de jovens empresários, etc. E teve o Instituto Liberal no passado, que depois se transformou no Instituto Liberdade. De que forma é que o Instituto Atlantis ele complementa esses trabalhos que já estão sendo realizados por essas duas instituições? Qual é, no fundo, o diferencial? Quanto ao IEE, o IEE eu diria que tem um foco bem diferente do Liberdade. Tá? O IEE ele é com associados, tem uma taxa para entrar, tem um grupo máximo de pessoas, as palestras são fechadas. Então o foco do IEE é a formação de lideranças empresariais, com a ideologia liberal, obviamente, né? O Liberdade, ele, vamos dizer, é o mais próximo da ideia do Atlantis, ou seja, ser uma organização mais aberta, no sentido de palestras abertas, tá? A diferença que a gente viu é que hoje o atual Liberdade, ele não
não estava atuando para os jovens da nossa faixa etária com palestras abertas como a gente estava fazendo. Então a gente percebeu um nicho específico que era atuação forte em universidades para os jovens, eu diria de 18 a 26 anos, que é a época que o pessoal está dentro do ambiente universitário. Eu diria que o Liberdade, agora que está sendo reformulado pela gestão do atual presidente, o Bruno Zaffari, e mais a sua diretoria, com ex-integrantes do IE, como o Frederico Rieseldegger, eu diria que eles estão se focando em pegar uma faixa etária um pouco mais elevada, entende? Informar essas pessoas que já saíram da faculdade, já estão em outro ambiente e promover essas pessoas, enquanto o Atlantos atua claramente em universidades para jovens lideranças estudantis. Então, nosso foco hoje é majoritariamente universitário e talvez no futuro entrar um pouco em colégios também, né? Mas eu diria que a diferença majoritária entre nós e o Instituto Liberdade é a faixa etária que a gente se propõe a atingir. A gente tenta pegar o pessoal mais novo, né? Eu já sou um dos mais velhos do Instituto, né? Dá para ver pelos meus fios de cabelo branco escondidos, né? Mas basicamente é isso. Eu diria que é a faixa etária. O Roberto pode me corrigir se eu tiver pronunciado errado de alguma forma, mas eu diria que é basicamente isso. Quer fazer algum complemento, Roberto? Claro, eu gostaria de fazer sim. Eu queria apenas lembrar que eu tenho o prazer e a felicidade de ser também, além de ser cofundador do Instituto Atlantos agora, sou cofundador e já presidi ou dirigi também o IEE e o Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, à época, hoje é Instituto Liberdade. Quando se estabeleceu o IEE, ele tinha exatamente esse propósito de desenvolver lideranças empresariais que atuassem nas diversas associações de classe, procurando combater o que a gente vê hoje funcionando em plena forma, que é o corporativismo. Infelizmente, esse trabalho de combate ao corporativismo ele não teve um resultado muito efetivo. No entanto, a formação de lideranças proporcionou que mais tarde, como se pode ver aí nos últimos anos, a divulgação das ideias através do Fórum da Liberdade, através da própria participação dos membros do IEE, do Instituto de Estudos Empresariais, influenciasse fortemente a juventude que vinha se formando ao longo desses últimos 30 anos. 30 anos que é o tempo de existência do IEE. Como nós vimos que o IEE ele deveria ter essa formação, esse propósito limitado de formação de jovens empresários, fortemente identificados com a defesa do liberalismo, nós identificamos também que seria necessário ter, naquela oportunidade, isso eu estou falando lá em 1986, uma entidade que divulgasse de uma forma mais ampla as ideias liberais. E aí se criou uma subsidiária aqui, uma filial do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, que foi o Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, para a publicação e distribuição de livros e também para a divulgação através de ciclos de estudos e debates e palestras defendendo as ideias liberais. Ao longo dos anos, o sucesso do Fórum da Liberdade, de uma certa maneira, eclipsou o trabalho do Instituto Liberdade, né? Que basicamente se centrou apenas na distribuição de livros e em alguns ciclos de estudos muito específicos, como o ciclo voltado para juízes e magistrados, né? Defendendo as ideias dos direitos individuais e do Estado de Direito, né? Junto a esse público. E houve uma certa diminuição da influência do Instituto Liberdade e também uma perda de força na divulgação das ideias. Essa revitalização que se está tentando fazer, agora com o Instituto Liberdade, sob novos estatutos e uma nova diretiva, visa tentar ampliar a participação dele em outras atividades, em outros públicos, que não apenas aquele público mais antigo, né, já acostumado a lidar com o Instituto pela sua antiguidade, né, mas também buscando fortalecer os novos institutos que estão surgindo, como é o caso do Instituto Atlantos, seja através
da obtenção de recursos, seja através do fornecimento de material didático, bibliográfico, né? Então, na realidade, o que se está conseguindo fazer aqui no Rio Grande do Sul é uma rede de institutos e clubes e entidades que atuam complementarmente, visando cobrir todas as lacunas existentes na sociedade que estão carentes e têm a necessidade de receber aquelas informações que nós todos podemos desenvolver e distribuir, voltadas para a defesa dos ideais e das ideias liberais. Guilherme, você citou o evento que vai ser realizado este ano, em abril, né? E citou algumas iniciativas que foram realizadas no ano passado, 2015. Quais são, então, os outros projetos que vocês pretendem realizar em 2016? A gente vai fazer, é claro, isso a gente ainda vai definir o tema do curso, mas a gente certamente vai fazer mais um curso de formação, como é um por semestre no primeiro semestre do ano que vem. A gente vai prosseguir com as palestras da PUC, URGS e SPM, e a gente já tem um plano de expansão para mais 2 universidades. A gente ainda não definiu quais universidades, mas a gente sabe que a gente quer entrar em 2016 já atuando em 2 novas universidades, tá? Além disso, tem a imersão, que a gente vai repetir de novo, que é para o segundo semestre de 2016, e possivelmente algumas outras coisas que podem acontecer, além de filmar os encontros, todos os encontros, e refazer a página de internet para uma página um pouco mais moderna e com mais recursos, né? Basicamente é isso, assim, por hora, só em Porto Alegre a gente ainda tem mais tanta coisa para fazer dentro das próprias universidades que a gente já atua, né, como de outras universidades que a gente ainda não atua, que só aqui a gente já tem trabalho suficiente para, eu diria, mais uns bons anos, né? E a ideia é prosseguir com o que a gente está fazendo e ir aprimorando a cada ano que se passe, né? Aprimorando não só a nossa situação nas universidades, mas a nossa gestão também, pegando o que a gente já faz, o que pode ser melhorado, e a própria estrutura interna, o que pode ser aprimorado, né? Bruno, diga. Eu queria complementar isso que o Guilherme falou. Assim, certo, fica à vontade. O que nós precisamos entender, e isso é visível assim, para quem está envolvido no processo de divulgação das ideias liberais, é que há um movimento espontâneo espalhado pelo Brasil inteiro, aqui no Rio Grande do Sul também, não pode ser diferente, né? Espontâneo, surgido em quase todas as universidades ou faculdades existentes no nosso país, no nosso estado. Não apenas o trabalho destes institutos que nós já citamos, também o trabalho da organização Estudantes pela Liberdade tem estimulado substancialmente a participação dos jovens nos debates, né, que a gente vem vivenciando há bastante tempo. Então, tem se formado inúmeros grupos por todo o estado do Rio Grande do Sul, e isso está criando uma sinergia. Há, naturalmente, uma interação entre esses institutos mais formais, como o IEE, o Instituto Liberdade, agora o Instituto Atlantos, com uma série de clubes, ou pessoal que participa politicamente na vida universitária, né, que participa dos diretórios acadêmicos, dos centros de estudante, que tem nos procurado buscando o material necessário para que as ideias liberais sejam difundidas e sejam divulgadas. Na realidade, há um crescimento enorme da distribuição dessas ideias. Há muita gente envolvida que espontaneamente, por vontade própria, participa desse movimento, e certamente nós vamos ver um Brasil, assim, daqui a um pouco tempo, uma outra cara bem diferente daquela que a gente vinha visualizando até então. Roberto e Guilherme, muitíssimo obrigado pela entrevista e bom trabalho aí com o Instituto Atlantos. Eu que agradeço o convite, Bruno, e é um prazer poder trabalhar nessa frente que, de certo modo, também atua com a gente. Muito obrigado. Bruno, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Parabéns, contando sempre com o teu apoio aqui no Rio Grande do Sul. Um abraço forte. Obrigado.
foi o podcast do Instituto Ludwig von Mises Brasil. Meu nome é Bruno Garchagen.